Gente, a aula de hoje é sobre estrutura de palavras, tá? Hoje nós vamos estudar cada pedacinho das palavras, porque cada pedacinho da palavra, ela desempenha a sua função, tá? No resultado final ali da palavra completa que a gente vê. Então vamos lá, essa aula é bem simples, vocês podem ficar tranquilos, essa aula vai ser curtinha, mas é uma aula importante para que você entenda perfeitamente a aula que virá posterior a essa, que é o processo de formação das palavras, tá? Então aqui, por exemplo, gente, na palavra menininhos, tá? Aqui a gente vai ter esse pedação aqui, esse pedaço maior, que ele vai trazer o que, gente? Dentro de si, ele vai trazer a significação da palavra, tá? Ele vai trazer junto dele a base mesmo da palavra. Esse pedaço aqui, ele não vai mudar, ele vai permanecer o mesmo. A gente vai ver isso melhor adiante, tá? Esse IN, gente, esse INH aqui, o que ele está fazendo? Qual o papel dele, a função nessa palavra? Esse segmento está me indicando o tamanho do ser. Aqui no caso, um menino pequeno, né? Ó, coloquei até a imagenzinha para vocês. São pequenos meninos, são menininhos, né? Então, ele me mostra o tamanho do ser. Esse O aqui, gente, qual é a função dele na palavra? Esse segmento está me indicando o sexo, né? O gênero dessa palavra. Aqui no caso, masculino, tá? E o S nos dá o quê? O número da palavra, se ele está no singular ou no plural. Então, vocês percebam que cada pedacinho da palavra tem a sua função, tá bom? Então, vamos falar da primeira delas, gente, que é o radical, ó. Eu coloquei até um menino radical aqui para você não esquecer. Por exemplo, gente, na palavra menino, a gente tem esse pedaço aqui, ó, o menin. Vocês podem perceber que esse pedaço, ele não vai mudar. E é ele que traz a significação da palavra, né, com ele. Aqui, ó, se eu escrevesse, por exemplo, menina, vocês podem perceber que esse pedaço aqui, ele permanece o mesmo. Eu só mudei o A do final, para mostrar que agora eu estou falando do gênero feminino, não do masculino como em menino, que é aqui a palavra pedra, para que vocês percebam que, mesmo que a gente coloque várias palavras aqui derivadas da palavra pedra, esse radical, né, essa palavra aqui, a base da palavra, ela não vai mudar. Vocês podem perceber que o P, o E e o D e o R continuam aqui fixos na palavra. Então, ó, pedreira, pedrinha, pedreiro, todas essas palavras são derivadas da palavra pedra, porém o radical permanece o mesmo, tá? Porque ele é a base da significação da palavra. E qual é o nome que eu vou dar para essas palavras aqui, gente? Essas palavras são chamadas de palavras cognatas, tá? Palavras cognatas são as palavras que derivam do mesmo radical, beleza? Show de bola, então. Vamos para o próximo slide, que a gente vai falar agora das desinências, gente. Desinência, a gente tem a tal da desinência nominal, gente. A desinência nominal, ela vai me indicar o gênero e o número da palavra, tá? Então aqui, gente, por exemplo, na palavra menininhos, continuando usando a palavra menininhos, esse O aqui, como eu falei para vocês lá no começo, ele está me indicando o gênero dessa palavra. E o S, ele está me indicando o número, né? Se ele não estivesse aí, essa palavra estaria no singular. Mas, como ele está aqui, ele está me indicando que essa palavra está no plural. A gente está falando de mais de um menino. Então, esse S aqui é uma desinência de número, tá? E esse O aqui é uma desinência de gênero, beleza? Então, só prestar atenção nisso, que nesse caso temos desinências nominais. Mas, se tivermos um verbo, aí vai ser diferente. A desinência vai me indicar outra coisa, ela pode me indicar tempo e modo, número ou pessoa. Por exemplo, gente, na palavra amávamos, né? Aqui a gente tem o A e o M, que é o radical da palavra, tá bom? Aquela palavra lá que eu falei, que é a base de significação. Esse A aqui, a gente já vai ver o que é. Agora a gente vai falar desse vá e desse mois aqui. Esse vá, gente, está me indicando que ele vai me mostrar em que tempo essa palavra está, tá? Então, ele me indica se essa palavra, por exemplo, está no
pretérito mais que perfeito, no futuro do presente, no futuro do pretérito, ou no pretérito perfeito, no presente do subjuntivo. É esse vá que vai me indicar o tempo desse verbo, tá? Como ele me mostra o tempo, esse vá vai ser a desinência modo temporal, beleza? O nosso famoso DMT para os íntimos. E o MOS, galera? O que o MOS está fazendo aqui? Esse MOS me mostra o número, tá? Ele me mostra a pessoa que eu converso. No caso aqui é o nós, né? Nós amávamos, né? Se fosse o ele, seria ele amava, tá? Então esse MOS vai ser o nosso famoso ou a nossa famosa DNP para os íntimos, tá? Desinência número pessoal, beleza? Show de bola, isso aqui é bem tranquilo, né, galera? Agora que eu falei para vocês que eu ia falar mais para frente o que era aquele azinho lá do meio, né? Então a gente vai aprender agora, gente. Aquele azinho se chama vogal temática, tá? Qual é o papel da vogal temática? A vogal temática, ela vai ser agregada ao radical para receber as demais desinências. Por exemplo, na palavra mesa, esse A, gente, é vogal temática, tá? Não é desinência de gênero, não confundam isso. Por quê? Não existe a palavra meso, tá? Isso aqui não existe, meso, né? Então, isso aqui, esse azinho, não pode ser uma desinência de gênero, beleza? Isso aqui é uma vogal temática, tá? E aqui em amávamos, gente, amávamos é um verbo, tá? Então, nos verbos, a vogal temática, desculpa, o que ela vai fazer? Ela vai nos evidenciar a conjugação a qual esse verbo pertence. Lá na aula de verbos, vocês vão ver que eles sempre vão pertencer ou à primeira, ou à segunda, ou à terceira conjugação. Então, essa vogal nos verbos sempre será o a, o e ou o i, tá bom? Então, é esse o papel da vogal temática nos verbos, tá bom? Em relação à conjugação, aos tempos, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ter uma aula de verbos específico lá na frente. Uma não, até mais de uma, tá? Fica tranquilo, respira, já falei, para você acalmar esse coraçãozinho. E agora a gente vai falar sobre a vogal ou consoante de ligação, gente. Essa vogal ou consoante de ligação, ela tá aqui só para dar aquela liga entre os afixos, tá bom? Entre os radicais, na verdade, tá? Ela é como se fosse aquele feijão ali que você joga em cima da farofa, do arroz, dá uma misturada ali para dar uma liga. Então, é esse o papel dessa vogal, dessa consoante de ligação. Perceba que aqui eu tenho gás e metro. Mas gás, metro ia ficar muito estranho, né, para você pronunciar. Daí a gente colocou esse ozinho aqui, que vai ser a vogal de ligação. A gente consegue ligar o gás ao metro de forma melhor, né, para você conseguir se comunicar. Gasômetro. A mesma coisa em cafeteira. A gente quer juntar café com eira. E esse T aqui está fazendo esse papel aí da liga para conseguir juntar os dois radicais. Então, cafeteira, beleza? Só isso, gente, bem tranquilo. Essa foi a nossa aula de estrutura das palavras. Como sempre, não deixe de realizar os exercícios e até a próxima!